Hoje vamos combater uma ideia que tem crescido no meio cristão. Mas antes preciso perguntar: você realmente tem se dedicado ao estudo bíblico? Porque a palavra de Deus é pão diário, não é lanche de fim de semana. Reflita isso. Agora há uma crença de que existem anjos específicos para cada área da vida: anjo da cura, anjo da prosperidade, anjo financeiro, anjo territorial. E também a ideia de um anjo da guarda pessoal permanente. Mas precisamos fazer uma pergunta fundamental. Se Deus já enviou o Espírito Santo para habitar no crente, qual seria o sentido de depender de anjos especializados? Vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 14 declara: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Anjos são servos, eles são enviados. Eles não possuem ministérios independentes, eles não são mediadores, eles não são invocados. Agora observe o contraste. Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz que Cristo foi feito tanto mais excelente do que os anjos. E no versículo 6, e todos os anjos de Deus o adorem. Cristo é superior. Anjos adoram Cristo. Cristo governa os anjos. Agora preste atenção nisso. Depois da obra da cruz e da ressurreição, Jesus não prometeu enviar um anjo especializado para cada necessidade. Ele prometeu enviar o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 e 17 declara: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Para sempre. Não temporário, não setorial, não por área. O Espírito Santo não é enviado para uma função específica. Ele é Deus habitando no crente. João capítulo 16, versículo 13 diz: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Toda, não parcialmente. Romanos capítulo 8, versículo 11 declara: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, não visita, não atua externamente apenas, habita. Agora pense comigo. Se o próprio Espírito de Deus habita no crente, qual seria a necessidade de um anjo da cura? A cura está ligada à obra de Cristo e à ação do Espírito. Isaías capítulo 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Romanos capítulo 8, versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É o Espírito que vivifica, é o Espírito que fortalece, é o Espírito que consola, é o Espírito que capacita. Sobre provisão, Filipenses capítulo 4, versículo 19 afirma: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória por Cristo Jesus. Não existe anjo financeiro. Existe um Pai que supre. Sobre intercessão, Romanos capítulo 8, versículo 26 declara: o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O mesmo Espírito intercede por nós. Não é um anjo que intercede, é o Espírito Santo. Agora vamos falar sobre o chamado anjo da guarda. Mateus capítulo 18, versículo 10, mostra que anjos estão envolvidos no cuidado providencial de Deus. Mas o cuidado do crente é atribuído diretamente ao Senhor. Salmos 121, versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. Quem guarda é o Senhor. Sim, Deus pode usar anjos como instrumentos, mas nossa confiança não está em um anjo pessoal. Está na presença permanente do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 declara: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados. O selo fala de propriedade, proteção e garantia. Se o Espírito é o selo, o penhor e o consolador, criar dependência de anjos específicos diminui a suficiência da obra de Cristo e da presença do Espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 18 adverte: ninguém vos domine, com culto dos anjos. E Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10 declara: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
e estáis perfeitos nele. Perfeitos nele. Nada falta. Se temos Cristo como mediador, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Se temos o Espírito Santo habitando em nós, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Se temos acesso direto ao Pai, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Então não precisamos criar estruturas espirituais que a Bíblia não ensina. Anjos existem. Anjos servem, mas não substituem o Espírito. Não ocupam o lugar da cruz. Não são mediadores. Cristo é suficiente. O Espírito é presente. O Pai é acessível. Que nossa fé esteja firmada na Trindade revelada na Escritura: Pai, Filho e Espírito Santo. E não em construções espirituais que ultrapassam o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, nos ensina a não ir além do que está escrito. Que permaneçamos na centralidade de Cristo, na suficiência da cruz e na presença poderosa do Espírito Santo. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal Rodrigo Estudos Bíblicos e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.